Doutora Michele, tudo bem? Bem-vinda. A gente está aqui falando um pouquinho do Farmácia Update, é a nossa segunda live. Nós tivemos uma participação bem legal semana passada, né, para a gente ouvir um pouquinho do Major França, como foi organizar a farmácia hospitalar para receber os brasileiros que estavam lá na China, aqui no Brasil. Então, praticamente a primeira farmácia hospitalar a se preparar para o enfrentamento do Covid. E agora nós estamos aqui com a nossa queridíssima doutora Michele Nunes. A doutora Michele é farmacêutica clínica especialista em terapia intensiva pelo programa de residência multiprofissional do Hospital Universitário Nofre Lopes, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é farmacêutica clínica da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, preceptora da residência multi, lá da maternidade escola Januário Cico, também da UFRN, presidente do departamento de farmácia da AMIB, que muito nos orgulha ter você aqui para falar sobre cuidados intensivos. É membro do grupo técnico de farmácia em terapia intensiva do Conselho Federal de Farmácia. Tive o prazer de ser convidada a trabalhar com a doutora Michele nesse grupo. E ela vai falar um pouquinho mais dos resultados deste grupo para a gente, da Comissão de Farmácia Clínica do Conselho Federal do Rio Grande do Norte e da SBRAF, da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. E ela não colocou aqui no currículo, mas ela é uma das organizadoras, uma das grandes responsáveis pelo Guia de Boas Práticas em Farmácia Hospitalar, que vai ser sorteado amanhã de manhã. Então, pessoal que ainda não se cadastrou no Farmácia Update, www.farmaciaupdate.com.br, e amanhã vai ter sorteio. A Cláudia está aqui, a Cláudia Sala, que recebeu aí, ó, Maranhão e Piauí, falando que já são fãs aqui da doutora Michele. Obrigada também por me incluir aqui. Eduardo, obrigada. Vamos lá, doutora Michele, muito prazer ter você aqui. E eu queria que você começasse falando dos desafios do cuidado farmacêutico intensivo e o que a gente tem tido de avanços nos últimos anos no Brasil. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo. Tá bom. Então vamos começar. Bom, o nosso histórico, né, de atuação na terapia intensiva começa por volta de 2004, com a acreditação hospitalar, né, os processos de acreditação hospitalar no estado de São Paulo. Alguns farmacêuticos iniciam o nosso relato histórico, a doutora Raquel Queiroz foi uma das pioneiras, né, em São Paulo. Mais ou menos por volta de 2008, o departamento de farmácia da AMIB, por ocasião de um dos congressos brasileiros de medicina intensiva, onde vários farmacêuticos se encontraram, a doutora Eugenie também no Ceará tinha começado lá na comissão de farmácia, na comissão de controle de infecção, a participar das visitas da UTI, começou a promover um cuidado lá. Então esse pessoal se encontrou e aí fundaram o departamento, iniciaram, né, um grupo de estudo da farmácia na AMIB. No mesmo ano, mais ou menos para o final do ano, o Ministério da Educação abriu os editais de residência multiprofissional. Isso foi um verdadeiro divisor de águas na formação, né, dos farmacêuticos para a área clínica no Brasil e principalmente para a área de terapia intensiva, porque como as UTIs são setores fechados, com uma abertura para a equipe multiprofissional, foi onde as residências multiprofissionais iniciaram, assim, na maioria dos hospitais. E a nossa aqui no Rio Grande do Norte foi uma das primeiras. Eu fui da segunda turma de residência, que a turma era só eu mesmo, de farmacêutica. Tinha as outras profissões, enfermeiro tinha 2, fisioterapeuta tinha 2, mas farmacêutico só tinha 1 à época que eu entrei. E aí, em 2009, a partir de 2010, na verdade, efetivamente, começaram as primeiras turmas de residência. Em 2010, também teve um fato histórico interessante, importante, um marco regulatório na terapia intensiva no Brasil, que foi a primeira regulamentação da Anvisa de funcionamento das UTIs, que é a RDC número 7 de 2010. Como a nossa profissão ainda era muito tímida nessa época, as outras profissões
fisioterapia e enfermagem, que eram mais presentes na UTI, foram ali contempladas com um dimensionamento, né, de quantos que deveriam estar na UTI e qual deveria ser a formação deles, a habilitação para atuar. E os demais profissionais, eles ficaram numa lista de tópicos que diziam que era a assistência necessária, deverá ter assistência farmacêutica, assistência nutricional, não diz claramente que a UTI tem que ter um farmacêutico clínico e tudo mais. Então, havia, de 2017 para cá, havia uma expectativa, na verdade antes, né, já havia uma expectativa de atualizar essa resolução. E o que a AMIB, né, colocava para nós era que ela nunca ia poder sugerir que o farmacêutico fosse incluído ali, por não ter, por a nossa especialidade não ser reconhecida pelo nosso conselho, não ter uma regulamentação do Conselho de Farmácia dizendo que o farmacêutico tem competência, né, para atuar na UTI, quais são suas atribuições, os limites éticos e tudo mais. Então, em 2017, a gente começou esse contato com o Conselho por meio da Josélia e começamos em 2018, efetivamente, em maio de 2018, a gente foi formado o grupo técnico, né, para a gente desenvolver essa resolução. Em outubro, 31 de outubro, eu acho, de 2019, a gente publicou a resolução 675, que tem as atribuições do farmacêutico clínico em terapia intensiva no campo das atividades clínicas, do ensino e da pesquisa, porque muitos de nós trabalhamos em hospitais de ensino e fazemos pesquisa já continuamente no nosso serviço. Outros farmacêuticos trabalham exclusivamente com pesquisa na UTI, em hospitais que têm um grande know-how de pesquisa clínica, né? Uma grande demanda de pesquisa clínica, e na gestão, porque também tem hospitais que têm diversas UTIs, diversos farmacêuticos, e eles precisam ser gerenciados. Então, e também nos que não tem, né, o gestor da farmácia hospitalar, ou o gestor da farmácia clínica geral, que vai coordenar os farmacêuticos, que também os farmacêuticos que trabalham na UTI precisavam também ter um norte com relação a essa gestão. E aí, o que é que a gente tem de grande ganho, né, nessa resolução? Claro que o reconhecimento, né, do nosso conselho da nossa atuação, as atribuições que ficam claras quais são as competências que o farmacêutico tem que ter para atuar nessa área. Isso gera uma responsabilidade ética de quem assumir a responsabilidade de cuidar do doente crítico sem estar preparado para isso. É bom deixar claro que a resolução do Conselho de Farmácia, ela não delibera sobre os serviços, ela delibera sobre o farmacêutico. Então, o que está escrito ali é para que o farmacêutico olhe e diga: eu tenho capacidade de fazer isso aqui, ou eu não tenho capacidade, e aceitar ou não a atividade. Outro ganho, assim, sobressalente, digamos assim, da resolução, foi a gente ter chegado a um consenso de 15 pacientes por farmacêutico na unidade de cuidados intensivos. Dependendo da criticidade desses pacientes, a gente precisava de uma proporção menor, é claro, a gente sabe disso. No entanto, a gente tem que considerar os vários tipos, né, de vários perfis de UTI, que não necessariamente requer uma proporção mais baixa. Então, 15 foi um número razoável diante das proporções que a gente via para outras profissões, de acordo com o perfil dessas outras profissões, e também de acordo com o que a gente ouviu dos colegas, né? A gente conversava muito sobre isso num grupo que a gente tem, e aí chegamos nesse ponto e ficou posto na resolução. Então, o farmacêutico ele tem o direito de não aceitar se responsabilizar por mais do que 15 pacientes, né, com base nessa resolução do Conselho, mas o serviço não é obrigado a atender essa proporção, porque quem obriga o serviço é a Anvisa, não é o Conselho. Então, só para deixar isso claro. Também o farmacêutico não está errado e não é penalizado se ele cuidar de mais pacientes que estão na UTI, mas de repente não tem um grau de criticidade tão elevado e que ele consegue dar conta, porque isso vai depender muito
das condições materiais de infraestrutura que você tem no serviço. Então, se você tem um sistema de prontuário eletrônico que te entrega todas as informações, uma evolução fácil de fazer, muitas facilidades, você consegue atender uma quantidade maior de pacientes. Quando você tem tudo manual, tudo por escrito, você tem que só ter o prontuário físico, não tem nada informatizado, você realmente vai precisar de mais tempo e não vai conseguir atender tantos pacientes. Então, tudo isso tem que ser analisado pelo farmacêutico quando ele vai assumir, né, essa responsabilidade. Mas um outro ponto muito importante que a gente acrescentou na resolução foi a colocação, né, de que o farmacêutico clínico da UTI, ele tem que ficar e trabalhar exclusivamente na UTI. Né, em todos o horário, ele tem que ter uma carga horária integral exclusivamente para a UTI. Porque o que a gente vê muito é querer colocar o farmacêutico na UTI sendo responsável por atividades logísticas da farmácia hospitalar. Por exemplo, ser responsável pela farmácia satélite e responsável pela UTI. E a gente que trabalha, que é formado, né, na área, que eu tive o privilégio de ter uma formação acadêmica de qualidade na área, e que trabalha na área há alguns anos, o que a gente vê é que é um segmento que requer muita atualização, muito estudo e muita dedicação. Então, é muito difícil você, digamos que, associar a outras responsabilidades da farmácia hospitalar. Claro que isso também depende muito. Eu trabalho numa UTI hoje relativamente tranquila, na maior parte do tempo. Tem época que, nossa, fica aqui, mas na maior parte do tempo ela é uma UTI que, no meu horário de trabalho, eu consigo desenvolver todas as minhas atividades sem maiores problemas. Então, eu tenho também uma responsabilidade não diária, mas eu dou plantões na farmácia hospitalar, na dispensação. Então, para cobrir a escala de final de semana, todos nós da equipe clínica do meu serviço fazemos 2 plantões por mês na farmácia de dispensação. No entanto, esses plantões eles não prejudicam a minha atividade na UTI, porque durante a semana eu estou exclusiva para a UTI, entendeu? Então, tudo isso é muito particular de cada serviço e deve ser analisado, né, por cada um, mas a resolução deixa um norte muito bom para os gerentes das farmácias, né, os gestores, e para os farmacêuticos se posicionarem diante disso. Então, continuando nessa questão dos marcos regulatórios, o que aconteceu desde que a gente conseguiu aprovar essa resolução? A nossa expectativa era que com essa resolução, uma vez que posta em pauta a atualização da RDC 7, que já é de 2010 e já completou 10 anos agora em fevereiro, e precisava ser atualizada, a nossa expectativa, e na verdade de todos os profissionais da equipe multi que não estão contemplados diretamente na resolução, era que nós fôssemos incluídos. A proporção de farmacêutico, a proporção de nutricionista, a obrigatoriedade de ter esse suporte, psicólogo, fonoaudiólogo, odontologista, todas essas profissões que estão ali representadas na AMIB. E aí a gente entrou o ano, né, já recebendo um golpe na nuca, com uma proposta do governo de total retrocesso em cima da RDC 7, em que até a obrigatoriedade da UTI ter coordenador médico, a obrigatoriedade do paciente crítico ser acompanhado por um médico e um enfermeiro no transporte, a obrigatoriedade dos profissionais, médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que estão ali contemplados, serem especialistas, e até as proporções, né, que a gente já acha, dependendo do perfil de UTI, que já está defasado. Imagina você não ter proporção, tipo, poder ter um médico para 100 leitos, para 50 leitos, para 200 leitos. E era essa a proposta do governo, então todos nós nos reunimos, né, nas nossas profissões com os nossos conselhos, fizemos reuniões emergenciais para contrapor essa proposta da Anvisa em consulta pública, movimentamos todos os farmacêuticos da área, fizemos documentos dos mais variados, o Conselho Federal de Farmácia enviou um ofício referendado pela AMIB para a Anvisa, a AMIB enviou documento referendado pelos conselhos, então todas as entidades se uniram, o Conselho de Medicina emitiu um parecer falando que era importante e essencial ter
esses profissionais, né, esses outros profissionais que não estavam contemplados. O intensivista é muito importante que ele tenha uma equipe completa, né? Na UTI, ele vai ter muito mais suporte, para ele o trabalho vai ser muito mais fácil. Então, houve todo um apoio de todas, um apoio multi, né, para a gente conseguir evitar esse retrocesso. E aí, ele, por meios políticos, que não era como a gente necessariamente gostaria, meio que engavetaram a proposta, né? Não foi adiante, a Anvisa resolveu não levar adiante a proposta de modificação. Só que ficou do jeito que estava, e do jeito que estava não era como a gente queria, porque a gente não está ali contemplado. Agora, em abril, antes disso, dia 12 de março, o governo aprovou uma portaria, a portaria 384, de 12 de março de 2020, para quem quiser ver com mais detalhes, que é uma resolução do Mercosul de estrutura para o funcionamento das UTIs, né, boas práticas para o funcionamento das UTIs. E aí, nessa resolução do Mercosul, a gente está contemplado igual a RDC 7, assistência farmacêutica como uma atividade, assim, se necessário, digamos assim. O Conselho de Medicina, em 23 de abril, lançou a Resolução 2271 de 2020, que regulamenta a atividade médica na UTI, define, né, a unidade de terapia intensiva de cuidados intermediários, a complexidade, a habilitação e atribuições. E aí teve em 2 momentos da resolução, num quadro de dimensionamento e depois num anexo, que é o anexo, eu anotei aqui, o anexo 2, que define a equipe da UTI. E aí ele diz que a UTI tem que ter, para a segurança do paciente, etc e tal, tem que ter o fisioterapeuta e o enfermeiro, né, além do médico. E aí ele coloca que os outros profissionais devem estar disponíveis por demanda do quadro clínico do hospital. E aí as pessoas ficaram, nossa, mas o CFM fez um parecer. Isso, né? E depois ele disse que praticamente que não precisa. Mas, gente, uma coisa a gente tem que entender a normativa, o jurídico da coisa. O CFM não pode colocar numa resolução dele algo que contraria a resolução da Anvisa, que é superior, as portarias do Ministério da Saúde, que não colocam a gente como um profissional essencial, nem psicólogo, nem nutricionista. Então, ele não podia colocar isso de todas as formas. Ele poderia ter se omitido, não ter falado nada, até porque o CFM não tem prerrogativa para definir o que as outras profissões vão fazer na UTI, se precisa, se não precisa. A prerrogativa dele é exclusivamente sobre a categoria médica. Então, foi uma escorregada no quiabo, mas que na prática não muda nada. Porque já as resoluções superiores já colocam dessa forma e o CFM só delibera sobre a profissão médica. Ele pode dizer que precisa, que não precisa de farmacêutico, ele vai ficar dizendo. O que vale é o que o Conselho de Farmácia diz sobre a profissão farmacêutica. E o que vai valer... Pediram para você repetir, Michele, pediram para você repetir o número da resolução do CFF, do Conselho Federal de Farmácia. Repete, por favor. Nós estamos com 174, 171 pessoas ao vivo, arrasando, pessoal, obrigada. Enquanto a conexão da doutora Michele volta, eu quero agradecer a vocês, Bia aí, Lívia, Maria, também tão importante para tudo isso. Michele, tanta gente que está travando, tá? Para mim, alguém ligou para mim. Muita gente que está travando, de tanta gente que está aqui, 176 pessoas. Estou aqui agradecendo Lívia Maria, que eu já vi aí, Vanusa, tanta gente mandando beijo, abraço. Muito obrigada. Então, repete, por favor, o número da resolução. Do CFM? Do Conselho Federal de Farmácia. De farmácia, 675. Resolução 675 de 2019. 675 de 2019. E aí então, eu queria fazer um adendo aqui que eu não dei os destaques, né? Elaine participou com a gente desse processo da resolução, Lívia, do Sírio-Libanês, a Natália Lobão, lá do Hospital de Base de Brasília, e a Daiane,
do HCPA. Então, a gente teve farmacêutico dos 4 cantos aí, contribuindo e discutindo todos os pontos da resolução, que eram os membros do departamento da AMIB e a Elaine representando o GT de farmácia hospitalar do conselho e a Josélia na assessoria o tempo inteiro, que a gente aprendeu muito nesse processo da resolução, principalmente essas questões aí, do que é legal, do que não é legal, a visão técnica, a visão legal. Não é só colocar o que a gente quer, o que a gente acha, mas tem que ter harmonia com as outras normativas que existem, né, e tudo mais. Então, a gente continua na batalha. E é uma grande responsabilidade, né, Michele? É legal falar, tanto que eu tenho muito orgulho e muita honra, né? Para mim foi uma grande honra trabalhar com vocês nisso, mas pensando na responsabilidade que é para alguns farmacêuticos, que assim tem que ser construído, lógico, teve consulta pública, todo mundo que quis participar pôde participar, mas é aquela coisa assim, né, será que a gente está representando, né, os farmacêuticos? Por isso é que eu acho, foi tão importante ter você aqui contando essa história, e a gente está aqui com uma audiência ótima para você acabar de contar aí o status atual e a gente seguir para a Covid. Uhum. Então é isso, a gente continua na batalha para entrar como profissional essencial, né? 100% dos pacientes em unidade de terapia intensiva usam medicamentos, a maioria deles é polimedicado, eles têm condições fisiopatológicas que fazem com que a farmacocinética dos medicamentos, principalmente, seja alterada. Então, a gente precisa fazer muitos ajustes, muita individualização de terapia nesses pacientes, e o farmacêutico é um profissional essencial para estar na UTI. A gente precisa gritar isso diariamente no nosso serviço por meio do nosso trabalho, do resultado do nosso trabalho. A gente tem estudos científicos que provam, acho que é a única para o perfil de paciente para o qual a gente tem prova científica que o cuidado farmacêutico tem impacto na mortalidade. Então, a gente precisa realmente conquistar esse espaço por direito nas resoluções que regulamentam, nas leis que regulamentam os serviços, de modo que seja obrigatório que a gente esteja ali, porque é um direito do paciente ter essa assistência farmacêutica à beira-leito, ter o cuidado farmacêutico para além disso. Michele, foi ótimo esse overview que você fez, a Natália está aí, eu acho que é tão engraçado, assim, eu que sou das antigas, né, porque eu já começo a falar de mais de uma década e tal, quando a gente falava, né, da importância do farmacêutico, a gente estaria aqui, talvez, com uma live com 10 pessoas interessadas no assunto, né, e não com 180 agora, eu acho que, assim, porque foi uma conquista de todos vocês, né, de todos os farmacêuticos que vêm trabalhando, muito duro para provar o seu valor, né, então é muito lindo ver tudo isso, e sim, existem lacunas, existem ainda coisas a avançar, mas sem dúvida, o trabalho de cada um de formiguinha faz diferença para que isso hoje esteja acontecendo, para que esteja reconhecido, né? Então, eu fico muito orgulhosa de todos vocês que estão aí ouvindo e de todo o trabalho de vocês, Michele, do Departamento de Farmácia da AMIB e o Conselho Federal de Farmácia, que entendeu, sim, precisamos trabalhar o farmacêutico intensivista, nós estamos seguindo muito bem, e temos que reconhecer essa profissão. Então, passando por aí, né, pensando em tudo isso que está sendo feito, eu queria entrar no COVID, né, porque o paciente, de repente, todas as UTIs lotadas e com uma coisa tão nova, né, as pessoas não estão acreditando, ainda tem gente que não acredita que está acontecendo, mas os farmacêuticos que estão aí na lida estão sabendo o que está acontecendo e que está batendo a porta, né? E eu queria perguntar para você, assim, quais os desafios desse farmacêutico em tempos de Covid, e agora falando um pouquinho mais das terapias adjacentes, né? Porque a gente sabe que hoje não existe um tratamento que esteja ali já aprovado para Covid-19, né? Então, SARS-CoV-2 ainda nós não temos quem mate, mas a gente tem um monte de coisa acontecendo, desde você precisar entubar um paciente rapidamente, e até você
você, por exemplo, o paciente que está mais tempo numa ventilação mecânica, ele talvez precise de outros antibióticos que não estão ali, né? E por aí vai, ainda tem muitas outras coisas, outros medicamentos que estão sendo utilizados de forma diferente do que se usava na rotina. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, diante de uma doença que a gente não tem uma comprovação científica de nenhum tratamento que resolva a doença de base, toda a nossa ação vai ser voltada para o controle dos sinais e sintomas desse paciente, para evitar a repercussão, né, e a sequela da lesão tecidual causada pelo vírus. E por isso é muito importante que a gente compreenda bem a fisiopatologia da doença, onde é que ele vai lesionar mais, quais são as disfunções orgânicas mais comuns que ele vai provocar, para a gente entender quais os tratamentos que serão aplicados nesse contexto. Então, o paciente com Covid-19, ele tem um mix, né, de sinais e sintomas que tem se ampliado cada vez mais. No início, a gente tinha ali 3 sintomas definidos como suspeito, e depois isso foi se ampliando, até que agora tem-se, inclusive, estudos mostrando que de acometimento cerebral, isso tem muita relação, os órgãos que o vírus vai lesionar mais, os tecidos que ele vai lesionar mais, tem muita relação com a quantidade, né, a expressão dos receptores a qual ele liga, que é o receptor da ECA2, a glicoproteína receptor da ECA2. Então, isso está muito presente na cavidade oral, por isso que também tem essa transmissibilidade, infectividade tão alta pela aerolização, né, e o uso de máscaras tem se mostrado eficiente em muitos aspectos. No coração, né, no músculo cardíaco, mais recentemente, grandes descobertas da presença e da lesão nos vasos sanguíneos, como se ele provocasse uma vasculite, né, em algumas situações. No intestino também, porque já tem ficado frequente os relatos de diarreia, de alterações intestinais em função da doença. O doente crítico com Covid, o que vai definir quem é o paciente com Covid crítico? É o paciente com comprometimento pulmonar, com uma saturação de oxigênio abaixo de 93%, é o paciente que tem indicação formal para UTI, mas vai ter paciente que vai para UTI antes disso, né? Tem outros critérios, mas o critério principal é a necessidade de ventilação mecânica invasiva, principalmente. E aí vem toda aquela discussão do número de ventiladores e tudo mais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada alvo do vírus, assim, no corpo, o que tem causado, e colocar ali as oportunidades de cuidado farmacêutico em cada uma dessas partes. Então, na região ocular, ele vai causar conjuntivite numa parcela razoável de pacientes. Então, medidas não farmacológicas são aplicáveis como compressa, né? A gente não tem uma definição de se compressa quente ou fria, mas ambas podem ser benéficas. O uso de lubrificantes, pode acontecer de ser prescrito pomadas com antibiótico, mas na verdade o médico vai ter a intenção de fazer uma lubrificação, por isso que é bom ter disponível uma opção de lubrificante ocular, né, no hospital. E o uso de colírios antihistamínicos pode aliviar, mas não vai ser resolutivo, né? Faz parte do processo da doença. Tem esses relatos, né, de convulsão, de inflamação cerebral, com hipertensão intracraniana, mas ainda não está claro se isso é realmente por ação da doença ou se foram... É um paciente multifatorial, né, que se torna multifatorial quando chega na UTI, porque ele começa a ter várias outras repercussões, e como ele usa muitos medicamentos, e isso, por exemplo, uma convulsão, o paciente às vezes está usando um medicamento que pode provocar aquilo numa dose mais alta, e aí você não sabe exatamente de onde vem. Então, precisa de estudos melhor definidos para definir essa questão dos acometimentos cerebrais. Todos os pacientes praticamente vão ter congestão nasal e perda olfativa
e do paladar tem sido bastante relatado. Isso costuma, o uso de descongestionantes não está contraindicado, né, pode ser utilizado, mas isso pode implicar na nutrição desse paciente, e os farmacêuticos eles têm uma participação nessa questão da adesão, né, e da condição nutricional e da terapia nutricional desse paciente, de alertar e trabalhar ali junto com o nutricionista, para que esse paciente não comece a desnutrir por essa perda, né, de apetite, e acabar piorando, ficando mais fraco, e o paciente estar na enfermaria, acabar indo para UTI, né, enfim. A gente vai ter no coração, antes disso, uma coisa importante, febre. A maioria dos pacientes apresentam febre. Mesmo os pacientes com sintomas mais leves, né, podem apresentar um quadro febril. E aí eu tenho uma questão em relação à febre, em relação ao uso de antipiréticos, né. Na UTI, de um modo geral, a gente evita utilizá-los de forma fixa, a gente evita utilizar os anti-inflamatórios não esteroides, de um modo geral. Se for necessário, a gente vai usar paracetamol e dipirona, mas a gente nunca vai usar em horário fixo, porque a gente precisa ter o domínio dessa febre. A febre, ela é um sinal, né, de resposta inflamatória sistêmica, ela é um sinal de lesão tecidual, ela cobre critério de definição de sepse. Febre associada a outro sintoma de SIRS, né, de síndrome de resposta inflamatória sistêmica, taquipneia, dispneia, taquicardia, hipotensão, hipertensão, qualquer associação de leucocitose, qualquer associação de dois desses sintomas coloca o paciente dentro de um protocolo de investigação de sepse. Numa infecção bacteriana, a pessoa se automedica ali a febre com dipirona, está com uma aparente gripe, né, que na realidade é uma pneumonia, aí ela toma a dipirona porque está tendo febre, isso se arrasta uma semana para ela abrir um quadro mais grave, assim, de sepse de foco pulmonar e baixar o hospital. Quando ela chega no hospital, a gente ainda tem um pulmão, assim, até razoável para trabalhar e recuperar esse paciente. Se a gente acerta a terapia antimicrobiana, em 48 horas esse paciente já começa a melhorar, em 4 dias ali ele já está se recuperando mais ainda, e ótimo. E aí, uma coisa para a gente pensar, comparando, né, esses quadros sepsis com a Covid. Por que a gente faz antimicrobiano na primeira hora? Metade desse povo que está aí sabe por que a gente faz antimicrobiano na primeira hora. 200. Então, a gente faz antimicrobiano na primeira hora na sepse porque a gente precisa frear a lesão tecidual. Quanto antes a gente faz o antimicrobiano, menor vai ser a repercussão pela lesão tecidual, né? Os pacientes com infecção, isso é qualquer infecção, as virais também, eles não vão morrer da infecção. Um dia desse me mandaram, o povo manda essas coisas para mim para me fazer raiva. Mandaram um vídeo no YouTube de uma pessoa dizendo que ninguém morreu de Covid até agora. Tinha um estudo lá na Itália que as pessoas morreram por causa da lesão dos vasos sanguíneos. Sim, querido, agora conte a novidade, porque todas as infecções são assim. As pessoas morrem por falência orgânica, por falência de órgãos, por causa da disfunção orgânica provocada pela lesão tecidual do micro-organismo. Só que nas infecções bacterianas, o que a gente observa é que esse é um processo mais lento. Na infecção viral, se você mascara esse processo infeccioso, se você medica a febre ou automedica a febre, você pode mascarar o agravamento dessa doença, e esse paciente ali, com 5 dias, ele precipita numa pneumonia grave, ele chega no hospital numa condição de gravidade muito pior do que todas as infecções bacterianas, por exemplo, que a gente pega automedicada, ela é muito mais arrastada, a infecção viral ela é muito mais agressiva, e eu digo isso, né, nem pela experiência com Covid, porque não deu tempo, é pela experiência com H1N1 que a gente tem, e sabendo que a Covid é bem pior, né? Só um exemplo
epidemiológico, né, do meu serviço, ano passado a gente teve vários casos de H1N1. Por essa época, a gente estava com a UTI lotada de paciente metade grave por H1N1. E a gente teve 3 óbitos por H1N1. E o que é que essas 3 pacientes tinham em comum? Elas foram as pacientes que mais demoraram para chegar até nós. E elas eram as pacientes que se automedicavam. Uma se automedicavam, entre aspas, que medicavam a febre. Uma tomava paracetamol, que foi passado pelo médico da UBS. E as outras 2 tomavam dipirona, que a família informou que foi adquirido na farmácia, não sei exatamente como. Então, alguns defendem que febre é um problema de saúde autolimitado. Para mim, febre não é autolimitado. Todos os óbitos evitáveis que eu vi na minha frente, nos quase 10 anos que eu trabalho em UTI, começaram com uma febre negligenciada, com uma febre que foi automedicada com AINE e coisa assim. Então, isso é muito perigoso, uma prática que os farmacêuticos, né, que trabalham na farmácia comunitária devem evitar. Então, recomendam um descongestionante, recomenda uma vitamina C, que se não fizer bem, mal não faz. Mas a febre, ela tem que ser monitorizada, compreendida e tratada como um sinal de agravamento do quadro infeccioso. Então, isso vai repercutir lá na frente. Aí você pode dizer, Michele, você tem uma amostra enviesada, você trabalha na alta complexidade, então você só pega os casos de morte, você não pega os casos que a pessoa tomou dipirona e ficou boa sozinha da infecção. Sim, vai ter isso, mas você vai correr esse risco como profissional, porque eu não boto meu CRF para jogo, porque ele foi caro, foi 5 anos de faculdade, não paguei, mas o governo pagou, então, mais os anos de residência. Então, aos colegas que trabalham na farmácia comunitária, que estão atendendo esses pacientes, os casos mais leves, a recomendação é fazer medida não farmacológica para febre, compressa de álcool no pescoço, banho morno, 15 minutos, e realmente tentar monitorizar essa febre e encorajar o paciente a procurar um diagnóstico médico. Porque uma coisa é a gente usar a dipirona na UTI com o paciente monitorizado na minha frente, né, para controlar essa temperatura corporal e tentar manejar de outras formas. Outra coisa é você recomendar uma dipirona, a pessoa ir para casa e você não vê, ele volta se ele quiser na farmácia. Você perde o segmento. E para os médicos também que atendem, né, ambulatório, na unidade básica. Então, aqui voltando para a nossa avaliação sistemática, né? Vamos para o coração. No sistema cardiocirculatório, o vírus parece ser bem mais agressivo do que as outras infecções que a gente conhece, tanto de vírus quanto virais, né, síndromes gripais virais, influenza, H1N1, H1N5, quanto as infecções bacterianas mesmo. Ele parece ter uma afinidade maior pelo músculo cardíaco, pelos vasos sanguíneos e provoca lesão nesse sistema de forma mais agressiva. Isso é o grande diferencial, né, da COVID em relação às outras doenças, um dos grandes diferenciais. Então, todo paciente que é internado na terapia intensiva, na unidade de terapia intensiva, ele tem que ser avaliado para a indicação de profilaxia de tromboembolismo venoso, pelo tempo que ele vai ficar restrito ao leito, né, devido à estase venosa. E aí tem alguns critérios de inclusão, de exclusão para fazer isso. Às vezes é feito profilaxia física, meios de compressão, bota pneumática. E a recomendação hoje sobre tromboprofilaxia na COVID-19 é que todos os pacientes façam quimioprofilaxia, conforme o protocolo institucional, ou com heparina, ou com enoxaparina, mas a proposta é que a gente não tenha adesão às profilaxias físicas e faça realmente quimioprofilaxia com esses pacientes. E que esses pacientes precisam ser monitorados com eletrocardiograma, se possível, Doppler periodicamente, não precisa ser todos os dias, ferritina, dímero D, coagulograma e exames que possam mostrar qualquer evento trombótico. E aí, somente diante de algum evento trombótico é que a gente vai entrar com um protocolo de anticoagulação. Não é recomendável ainda que se faça anticoagulação nesses pacientes antes que eles apresentem um evento trombótico. No entanto, os pacientes que abrem um quadro
de arritmia, a miocardite, né, que vão ter miocardite nesse processo. Aí, de novo, voltando aos AINES, existe uma contraindicação, que eu acho que é relativa, não tenho certeza, tá? De AINES nesses pacientes com miocardite, porque esteve associado a maior mortalidade em alguns relatos de casos de pacientes. Então, se um paciente que faz insuficiência cardíaca descompensada e tem fibrilação atrial, automaticamente ele já vai entrar num protocolo de anticoagulação a longo prazo. Então, esses pacientes eles vão ser anticoagulados pelo quadro miocárdico, não necessariamente pela COVID, é uma consequência. No entanto, nas situações em que o paciente não tiver nenhum outro sintoma cardíaco, né, de miocardite, não tenha arritmia, nada, mas tenha um aparente evento trombótico, tenha uma alteração de exames que mostrem a possibilidade, né, de haver evento trombótico, aí, acontecendo o evento trombótico, aí fica recomendada a anticoagulação por esse motivo. Nos pacientes que têm miocardite e que cursam com essa insuficiência cardíaca, eles vão ter fluido restrição, são os pacientes que a gente vai evitar, né, a infusão de sódio, a infusão de muito volume para eles, e a gente tem que monitorar o risco-benefício da anticoagulação e também na tromboprofilaxia, ficar vigilante, né, para ver a possibilidade de qualquer evento trombótico, e na anticoagulação monitorar o risco, né, para que esse paciente não sangre. Então, a gente tem ouvido relatos dos colegas de UTIs em hospitais privados, gerais, principalmente, em que tem se iniciado a anticoagulação precocemente e esses pacientes têm feito hemorragia. Então, é importante que os farmacêuticos notifiquem, né, esses eventos adversos, monitorizem e, se possível, a gente recomenda fortemente que documente por meio de relato de caso, que publique, né, acho que é uma grande oportunidade aí de fazer ciência, né, de fazer estudo de utilização de medicamento, de observar dentro dos rigores da ética, né, coloca um projeto de cobertura, cuidado farmacêutico na COVID, passa no comitê de ética que está dando prioridade para esse tema e fica ali com a carta na manga para publicar, né, os resultados do trabalho. E aí esses pacientes podem ter lesão hepática e lesão renal, como os pacientes que têm infecção bacteriana, que têm sepse bacteriana, normalmente vão fazer os mais graves, né, conforme vai se agravando, pode fazer insuficiência renal, né, pela sepse, insuficiência hepática, de COVID também, igual. Vai ter também, o que eu estou percebendo é que alguns pacientes não chegam a ponto, não sobrevivem até abrir esses quadros de insuficiência renal e hepática, porque está tendo muito óbito por evento cardiovascular associado à doença, né? E evento cardiovascular meio que precipita óbito, digamos assim, de uma certa forma. Até tem um colega meu que diz que se você não morrer de câncer, se você não morrer de acidente, se você não morrer de nada, você vai morrer de doença cardiovascular. É o que vai lhe matar no final da vida. Então, é isso. Então, nas situações de disfunção hepática e de disfunção renal, a gente tem o mesmo procedimento que a gente tem com todos os pacientes. Fazer ajuste. Disfunção hepática faz o ajuste pelo Shield Pug. Cada medicamento vai ter um ajuste específico. Tem que olhar na base de dados. Não tem como saber de cabeça isso. Insuficiência renal tem que tomar muito cuidado com as estimativas de clearance, porque vocês faz várias estimativas, uma por cima da outra, tipo, você usa Crocroft e Gault, aí você estima o peso para estimar o clearance na fórmula de Crocroft e Gault, para depois estimar a dose do paciente. E aí o risco de você fazer subdose é muito grande, porque esses pacientes críticos, eles têm um volume de distribuição maior, e os medicamentos que são hidrofílicos vão se diluir ali, e você fica com esse risco de subdose. Tanto é que nos protocolos de sepsis a gente não recomenda que se faça ajuste desses pacientes para a disfunção renal, pelo menos nas primeiras 24 horas, mas na prática a gente vai além disso, a gente segura 48 horas, basicamente os medicamentos menos tóxicos, a gente segura até aparecer o primeiro sinal de toxicidade, tipo aqueles medicamentos que
só causa alteração gastrointestinal, mas não causa nada grave, a gente segura até onde dá para manter essa concentração plasmática. Isso para quem não tem oportunidade de fazer uma dosagem sérica, porque quem tem deve optar pela dosagem sérica. Então, existem esses relatos de alteração intestinal, isso tem tido pouca atenção. As alterações gastrointestinais não estão ali como os sintomas principais da Covid, mas elas podem acontecer e elas podem prejudicar, então a gente tem que ficar vigilante e ter cuidado para não confundir com reação adversa, né? A ser um quadro da doença e a gente pensar que é uma reação adversa ao medicamento e às vezes mudar a farmacoterapia para tentar resolver a reação adversa e não era reação adversa, era da doença. Então, é meio difícil definir essas coisas, mas é importante. Aí agora pulmão, que é o que ele vai lesar na maioria dos pacientes e com maior agressividade, né? A gente sabe que tem outras síndromes virais, gripais virais, que vão provocar lesão pulmonar, como o H1N1 mesmo, e também as infecções bacterianas. Então, digamos assim, que é um órgão que a forma como a Covid lesiona, essa sequela, a gente é meio acostumado a lidar. No entanto, a agressividade e a rapidez com que ele age é o que tem deixado todo mundo muito preocupado, porque é o paciente que chega tarde demais, que vai para o tubo tarde demais e que tem uma intervenção mais tarde, ele tem um prognóstico pior, né, digamos assim. Então, Michele, eu não quero interromper seu raciocínio, só avisando aos nossas 208 pessoas que estão aqui, ó, mantidas na audiência, o Instagram, quando dá 1 hora, ele cai. E aí, o que nós vamos fazer é voltar, tá? Então, vocês esperem e já voltem com a gente ao vivo, porque a gente tá super legal, nós não vamos parar em 1 hora. Então, nós vamos ouvindo vocês aqui, tô lendo todas as perguntas para passar para a doutora Michele, tá? Então, pode prosseguir, Michele. O paciente com lesão, que vai ter essa lesão pulmonar, com perda alveolar, ele vai precisar de um suporte ventilatório. E o farmacêutico precisa saber qual suporte ventilatório esse paciente está recebendo. Por quê? Porque isso interfere diretamente na administração de alguns medicamentos, porque o paciente, por exemplo, que está em ventilação mecânica, você não faz comprimido, nada por via oral. Você tem que lembrar que o paciente com Covid ele é um paciente que pode ter diversas comorbidades. Ele pode ser hipertenso e tomar vários medicamentos, então a conciliação medicamentosa é super importante, né, dos pacientes admitidos. A gente tem que tentar fazer a distância, né, procurar evitar a beira-leito, para economizar os EPIs, porque eu não quero dar trabalho mais do que o povo da farmácia hospitalar e o pessoal da dispensação dos outros setores da farmácia já estão tendo. Então, não sou eu que vou gastar. A gente tem que tentar ao máximo se comunicar com a equipe multiprofissional e evitar a beira-leito para fazer o nosso trabalho ao máximo que a gente puder. Então, a conciliação de medicamentos tem que ser mantida e nessa avaliação do sistema respiratório a gente tem que ver como é que está sendo essa ventilação para a gente poder tomar as nossas condutas. Em algumas situações, os pacientes que vão para a ventilação mecânica, eles podem precisar de algumas manobras. Essas manobras, elas têm um suporte farmacológico associado muitas vezes. Então, os pacientes que não sincronizam com o ventilador muito bem, eles muitas vezes precisam ser neurobloqueados. E às vezes é assustador para um farmacêutico que não é da área, que não tem o hábito ou nunca teve uma síndrome do desconforto respiratório agudo grave na UTI, né? Isso vai ser uma coisa nova para essa UTI. Por exemplo, quem trabalhava em UTI cirúrgica, tranquila, e que agora virou UTI Covid, ou farmacêuticos que são farmacêuticos hospitalares e que estão assumindo UTI Covid agora, ou que são da farmácia clínica de outra área da clínica médica e vão ter que assumir a infusão contínua de bloqueadores neuromusculares, sem diluição, por 48 horas, nos pacientes que têm uma relação ruim de FiO2 e PaCO2. Então, esses pacientes poderão passar por manobras tipo recrutamento, que não tem sido a preferida, tem uma série de restrições, alguns eventos adversos associados, alguns estudos que
que trazem controvérsia para essa manobra nesse aspecto da SARA grave, que é uma manobra que você amplia as pressões ventilatórias, né, você aumenta as pressões ventilatórias para provocar uma expansão. E a manobra de prona, né, que está bem famosa, que você inverte o paciente para também melhorar a expansão pulmonar. Então, é importante que o farmacêutico saiba o que são essas manobras, para que elas servem, né? A gente não precisa dominar os parâmetros ventilatórios totalmente, porque isso aí é coisa da fisioterapia e do médico, da enfermagem. Mas a gente precisa entender por quê e entender por que os medicamentos são utilizados. Eu tenho uma notícia ruim, parece que meu celular vai descarregar. Deixa eu pegar aqui só um cabo bem rapidinho para colocar o pior acontece. Enquanto você vai falando, eu vou aqui fazendo um comentário, Michele. Você está aí falando de vários medicamentos, né, que são utilizados nessas terapias adjuvantes. Eu estava conversando, o Marcelo Sturaro está aqui, e tem algumas pessoas da Cristália também nos assistindo. Nós conversávamos sobre a importância de ter esses medicamentos prontamente, porque, de repente, a demanda por esses medicamentos aumentou absurdamente, né? E aí a indústria precisa se preparar. Nós falávamos semana passada, na nossa última live, da importância da clínica conversar com a gestão da farmácia hospitalar, né, para ter essas opções terapêuticas ali à mão, para definir o melhor para o paciente, junto com a equipe multi, né, e aí o Marcelo estava contando, o Cristália ampliou a sua capacidade de produção de todos esses medicamentos, pensando numa indústria nacional para conseguir atender o país, né, e oferecer esses medicamentos para os farmacêuticos tomarem a decisão. Então, isso é muito legal, né? Além, claro, de dose unitária que vai ajudar, né, para a segurança do paciente, a rastreabilidade. Então, assim, você falando de tudo isso, de toda a fisiopatologia da doença, aliada ao uso dos medicamentos, e o quão importante é ter a farmácia lá preparada e abastecida, né, para oferecer esses medicamentos, que você comentava comigo a respeito de 50 ampolas, né, de uma vez só. Desses atracúrio chega a ser consumido no neurobloqueio de um desses doentes graves. Porque aí exatamente. E é uma pandemia, isso aconteceu de repente, então a importância também daquela relação que a gente falava a semana passada com o Major França, com os fornecedores, que tenham condições, né, de prover, de mudar, de planejar, replanejar a sua produção, a sua planta, né, para produzir esses medicamentos que são necessários agora para o Covid. Bom, continua aí que a gente está adorando, tem 200 pessoas sustentando aqui e popularidade altíssima, vários amigos mandando oi aqui e várias perguntas para a gente responder. Então segue que provavelmente a gente vai cair, pessoal, quando der 1h e vocês voltam com a gente, tá? Pode continuar, Michele, por favor. Tá bom. Então, em relação a isso, inclusive, o suporte ao abastecimento pela farmácia clínica é super importante. Assim que foi anunciada a pandemia e que começaram a construir o plano de contingência no hospital que eu trabalho, eu enviei um e-mail para a Central de Abastecimento Farmacêutico, para os colegas que trabalham no abastecimento, com uma lista de medicamentos que o consumo seria aumentado, inclusive antibióticos, porque aí, só fazendo um parêntese aqui na lesão pulmonar, a gente volta já, mas a antibiótico-terapia empírica ampliada vai ser aplicada inicialmente em todos os pacientes que você não conseguir fazer um diagnóstico diferencial de se a infecção é viral ou bacteriana. Então, em princípio, o quadro que chega é de uma sepse de foco pulmonar. Então, todo mundo vai começar o protocolo de sepse de foco pulmonar, ou comunitária ou hospitalar, dependendo de onde esse paciente vier, dependendo do perfil do hospital, e vai ter, consequentemente, um consumo maior desses antimicrobianos também. Fora isso, os EPIs, os próprios bloqueadores neuromusculares, porque a gente normalmente tem um estoque para sustentar as cirurgias, ou um caso ou outro de SARA grave que necessita, até porque a indicação é restrita, só deve ser utilizado por 48 horas, mas na minha experiência, muitos pacientes
usam por 48 horas, tenta fazer o desmame e eles não sincronizam, não sustentam, e aí tem que fazer novamente, então não se faz só uma vez. Uma pergunta que as pessoas sempre fazem é por que cisatracúrio? Porque, na verdade, não é só cisatracúrio, né? Pode ser utilizado outro bloqueador neuromuscular, tem que ser avaliado as questões relativas a risco. O cisatracúrio é o preferido por ter um melhor perfil de segurança, entre aspas, comparativa, mas principalmente por ser o medicamento mais testado nos estudos que existem. Essa conduta de fazer o neurobloqueio nessas 48 horas nos pacientes que têm essa relação gasosa ruim, não é uma conduta que tem uma evidência definida e sustentada. Ela é uma conduta controversa ainda. A gente tem estudos falando contra, a gente tem estudos falando a favor, com variedades de paciente, de condições que limitam muito a decisão de se isso é uma conduta definida e com evidência, entendeu? Então, só para deixar isso claro. No entanto, ninguém vai deixar o paciente morrer dizendo, não está sincronizando, pronto, vai ficar sem ventilador e vai ficar com